Bom, pessoal, como sempre, o protagonismo é de vocês nesse momento. Vocês fiquem à vontade aí para dar o andamento aí da nossa aula, seja com dúvidas de conteúdos, de exercícios, tá? E a gente vai batendo um papo. O Pedro mandou aqui no exercício 7. Deixa eu abrir aqui, é da apostila, né? Meu bem, pega minha apostila 3. Vamos ver aqui. Fique com a sua apostila à mãos aí para a gente pelo menos acompanhar o enunciado. Não tem bastante. Quase uma hora. Página 26, vamos lá. O exercício 7, um ótimo exercício. O Matheus depois mandou um outro aqui para nós, a gente já vai resolver, tá bom? Então, pessoal, pega aí da Universidade de Mogi das Cruzes, lá da Grande São Paulo, exercício 7 da página 26. Vamos lá. Considere o diagrama a seguir. Pessoal, se liga o que está desenhado aí nesse circuito. Esse tópico, esse módulo 2 que a gente começou a trabalhar, é a parte de geradores e receptores, tá? O gerador, pessoal, você tem que entender que ele é um pacote, tá? No gerador e no receptor também, né? É um pacote que o que vem junto? Vem a força eletromotriz, no caso do gerador, e no caso do receptor a gente só muda o nome, tá? A análise é a mesma, o significado é o mesmo, a gente só mudou de nome realmente para facilitar a nomenclatura. Que no caso do receptor é a força contra-eletromotriz, né? Que é o epsilon, aquela letrinha grega lá que você viu no slide. E ainda no gerador e no receptor tem a resistência interna, que é um valor assim, pessoal, que tem que ser considerado. Pela própria eletrônica que o material é feito, pelos materiais, eles têm uma certa resistividade que vai gerar uma resistência interna pelo próprio circuito interno do equipamento, tá bom? Então percebe que tem aí três geradores, né? E o próprio enunciado fala isso para você. Olha aqui, ó. O diagrama representa esquematicamente o circuito de uma lanterna. Três pilhas ligadas em série, a gente viu lá um tópico de associação de geradores. Tem uma lâmpada, o Lzinho que está ali em cima, e tem uma chave, aqueles circuitos chaveados que a gente estudou lá no final do módulo anterior. A chave vai abrir ou vai fechar. Então é um exercício que engloba aí vários conceitos que a gente já viu. Continuando aqui, ó. Com a chave aberta, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 4,5 volts. Percebe como os pontos A e B estão conectados. Tá vendo ali, ó? Ele está entre os três geradores, né? Os pontos A e B estão entre os três geradores. Beleza. Quando a chave se fecha, a lâmpada, que tem uma resistência de 10 ohms, ela acende e a DDP entre os pontos A e B cai para 4 volts. Aí ele quer saber algumas coisinhas até o item D. Pessoal, eu vou tentar achar o circuito, a figura do circuito aqui na internet, para eu colocar no slide para você acompanhar. Se eu não encontrar, fico com a apostila aberta e eu só digito a resolução, tá bom? Vou tentar achar aqui. Considere o diagrama a seguir. Vamos ver se ele encontra a imagem do circuito, pelo menos para a gente colocar aqui, ó. Só um instantinho, tá bom? Achei, tá aqui. Show de bola. Vamos copiar a imagem. Vou abrir um PowerPoint aqui para você, aí eu colo a imagem e a gente vai resolvendo o passo a passo para você se situar, tá bom? Só um instantinho, esse computador ele tá assim nas últimas. Se alguém aí tiver um coração nobre, quiser fazer uma doação de um computador para o seu professor de física, eu vou ser eternamente grato. O computador está abrindo o bico, não está mais aguentando trabalhar, o negócio está feio aqui em casa. Agora imagina dois precisarem do computador, né? Mas, no fim, dá tudo certo. Já coloquei aqui a imagem no slide. Vou colocar aqui qual é o exercício. Exercício 7, página 26. Beleza? Vou parear a tela com você, para você acompanhar aqui, tá bom?
Pronto. Estamos aqui então. Ó, esse é o exercício. Deixa eu trocar aqui a foto. Ficar desse lado. Para você acompanhar caso você não esteja com a apostila. Perceba, pessoal, que cada círculo que está aqui é um gerador. É uma pilha. É o pacote força eletromotriz e resistência interna. Tá bom? O exercício fala, vamos anotar algumas coisas aqui, ó. Que quando a chave está aberta, o que ele fala? A diferença de potencial entre os pontos A e B, a DDP entre A e B, é igual a 4,5 volts. 4,5 volts. Pessoal, vamos pensar junto aqui, ó. Se a chave está aberta, a chave está aqui embaixo, tudo bem? Se a chave está aberta, não circula corrente nesse circuito. Já vimos essa análise lá dos circuitos chaveados. Chave aberta, a ponte caiu, não passa caminhão, não está passando corrente. Porém, a gente precisa entender o que é essa DDP entre os pontos A e B quer dizer. Isso é importante para nós. Os pontos A e B, pessoal, estão conectados só aqui em cima. Você percebe que não pega a lâmpada. Ou seja, os pontos A e B estão considerando apenas os geradores, apenas as pilhas. Entre A e B, consideram-se as pilhas, as 3 pilhas, né? Então pense comigo, aí a gente responde agora o item A. 3 pilhas, cada uma tem uma força eletromotriz que o exercício chama de epsilon. Vou colocar aqui um epsilon só para ficar do mesmo jeitinho. 3 forças eletromotrizes de pilha estão conectadas em série. A gente sabe que a associação em série de geradores, a gente soma a força eletromotriz. Elas estão se ajudando na montagem do circuito. Então, epsilon mais epsilon dá 3 epsilon. Isso resulta em 4,5. No item A, ele pergunta, qual é a força eletromotriz de cada pilha? 3 juntas dão 4,5, uma só vai dar 1,5, né? Passa o 3 que está multiplicando, dividindo. 4,5 dividido por 3, 1,5 volt. Tá aí. A gente descobre a força eletromotriz de cada pilha. Tudo bem? Sossegado? A ideia que ele dá, então, nesse exercício que você precisa entender é de associação de geradores. Quando eles estão em série, a força eletromotriz é somada. Tudo bem? Show de bola, pessoal. Agora no item B. Qual é a corrente que se estabelece no circuito quando a chave é fechada? Deixa eu ver se alguém me chamou no bate-papo aqui. Se esse símbolo é a energia da pilha. Não é exatamente a energia, né? O epsilon a gente chama de força eletromotriz, que não é uma força, apesar do nome, e também não é uma energia. A força eletromotriz ela tem unidade de volt. Ela é uma voltagem, ela é uma tensão, que é a tensão própria da bateria que vem do gerador que vem de fábrica, que é diferente do U do circuito, né? Que daí você tem que considerar não só o gerador sozinho, como a resistência, a corrente que passa por lá. Tudo bem? Mas na prática o epsilon é a tensão propícia específica da bateria do gerador. Tudo bem? No item B ele pergunta, qual é a corrente que se estabelece no circuito quando a chave é fechada? Atenção agora. Chave fechada. Desculpe. No enunciado o exercício fala, quando se fecha a chave, a lâmpada tem resistência. Lâmpada tem resistência de 10 ohms. E o exercício fala também que quando a chave é fechada, ela acende, obviamente, e a DDP entre os pontos A e B cai para 4 volts. Então agora o U, que é a nossa DDP, tudo bem? Vai cair para 4 volts. O exercício quer saber nessa condição qual vai ser a corrente. Bom, pessoal, agora é a primeira lei de Ohm, né? Formulinha do Uri, U é igual a R vezes I. Tá aqui. Agora você vai substituir os valores. O novo U que está surgindo, porque a chave fechou, é 4. Isso vai ser igual. A resistência da lâmpada, ele me deu que é 10. A corrente que vai circular é I. Passo 10 que está multiplicando, dividindo. 4 dividido por 10, 0,4 ampere. Tá aí. Tudo bem? Essa é a corrente
que está passando no circuito quando a chave está fechada. Perfeito? Tudo bem? Bacana. Item C, vamos lá. Qual é a resistência interna de cada pilha? Atenção agora, pessoal. Toda vez que ele perguntar a resistência interna, é esse Rzinho que está aqui na montagem da pilha do gerador. Para descobrir esse cara, pessoal, a gente vai ter que usar a equação geral dos geradores, que forma lá aquela curva característica que a gente comentou lá no slide. Qual é a equação geral dos geradores, pessoal? A tensão, que é o U, vai ser igual a força eletromotriz E menos resistência interna vezes a corrente. Esta é a equação do gerador. Tensão U igual a força eletromotriz E menos R vezes I. Tá bom? Aí agora a gente vai substituir os valores aqui. O U, pessoal, a gente deu no item anterior, é 4 volts, né? O exercício falou que a diferença de potencial é 4 volts. O epsilon, pessoal, atenção agora. A gente está considerando o U como sendo a diferença de potencial entre os pontos A e B. Tudo bem? Então, no epsilon, você não pode colocar o epsilon de uma bateria só. Você tem que considerar todos os epsilons, todas as forças eletromotrizes que estão entre os seus pontos A e B. Esse é um detalhe muito importante do seu enunciado. Então, na prática, esse epsilon que está aqui, ó, eu vou até escrever ele como sendo epsilon total. Por quê? Porque esse U é a diferença potencial entre os pontos A e B. Então, tudo que está entre os pontos A e B, você tem que considerar na sua equação do gerador. Ok? Vou até colocar aqui, ó, UAB, diferença potencial entre AB. Então, o epsilon total não é 1,5, é o 4,5, porque são 3 pilhas que estão associadas em série. Tudo bem? Cuidado com isso, tá bom, pessoal? Muito cuidado. É 4,5. Use essa mesma ideia no cálculo da resistência interna. Entre os pontos A e B, eu não tenho só um errinho, eu tenho 3 errinhos, porque eu tenho 3 pilhas associadas. Então, essa resistência aqui interna, eu também vou colocar como errinho total para você entender o que a gente está fazendo, tá bom? Então, vai ficar 4,5 menos 3 resistências associadas em série, você soma. É 3R. Vezes a corrente que o enunciado me deu, vale 0,4. Então, recapitulando, deixa eu ver se alguém me chamou aqui no chat. Espera aí. O Jonathan mandou. Se o U não fosse geral, fosse depois da primeira pilha, o E seria só 0,5. Perfeito. Perfeito. Se ele me desse a diferença de potencial só, por exemplo, ele criasse um ponto aqui no meio, onde está o meu cursor, um ponto C, e ele falasse que a diferença de potencial era entre os pontos B e C, aí você considerava só uma força eletromotriz, só uma resistência interna, porque seria só o tamanho de uma pilha que ele estaria considerando. Perfeito, a análise é essa mesmo. Como ele está falando de tudo, considere tudo que está entre esses dois pontos, ok? Por isso que eu considerei a força eletromotriz 4,5, que são as 3 pilhas juntas, e considerei 3R, que são as 3 resistências internas juntas. Beleza? Deu para pegar a ideia? Vamos isolar aqui então, pessoal. Vamos melhorar ali, ó. 4 igual a 4,5 menos 3 vezes 0,4, 1,2, vezes a resistência que eu quero descobrir. Tudo bem? Passa para lá, passa para cá. 1,2R é igual a 4,5 menos 4, 0,5, né? O 1,2 que está multiplicando, você passa ele dividindo. 0,5 por 1,2 vai dar um número aproximado, né? 5 dividido por 12 dá aproximadamente 0,42 ohms. Tá aí. A gente então percebe que a gente usa a ideia do circuito inteiro, né, da associação completa, para descobrir o valor de uma única resistência interna, que é a pergunta do exercício. Tudo bem? Beleza? Último item, item D. Qual é a resistência equivalente do circuito? Atenção agora, pessoal. Quando o cara fala de circuito para você, você precisa considerar tudo. O que é tudo? Considerar os geradores e, por exemplo, a lâmpada, que é o que está acontecendo nesse caso. O eletrodoméstico, a outra coisa que está conectada.
que essa lâmpada seria o resistor externo. Então, quando ele quiser considerar a resistência equivalente total, o que você vai ter que fazer? Considerar a resistência interna dos geradores, todas elas, e mais a resistência interna, a resistência da lâmpada, mais resistência da lâmpada. Quando ele fala circuito, considere tudo que está na jogada, ok? Resistência interna dos geradores são três lâmpadas com aquela resistência R igual a 0,42. Tudo bem? Então, 3 vezes 0,42, são 3 lâmpadas, são 3 pilhas. 3 de 0,42, mais a resistência da lâmpada, que vale... Cadê? 10, né? Tá aqui. Mais 10, que é a resistência de uma lâmpada. Tá aí. Pessoal, 3 vezes 0,42, 1,26. É isso? É. Mais 10, 11,26 ohms é a resistência total do nosso circuito. Tá aí. Resolvido um ótimo exercício que engloba associação de geradores, interpretação da chave aberta, chave fechada, diferença de potencial entre pontos e equação do gerador. Bom exercício aí para todos nós, ok? Vinícius, você levantou a mão, pode perguntar. Professor, seguinte, essa força eletromotriz, ela está em série, certo? Se ela fosse em paralelo, como que calcularia ela? Ótimo. Do mesmo jeito que calculou o REC? Não. Na força eletromotriz, na associação em paralelo, a gente geralmente coloca geradores iguais, é para facilitar a nossa vida, tá? É o que vai aparecer. Então, na associação em paralelo, que eu acho que estava lá no slide, mas é bom a gente diferenciar. Você vai pegar a força eletromotriz de uma pilha e vai ser a nova força eletromotriz da associação. Então, por exemplo, você pega essas 3 pilhas aqui, ó. 3 pilhas de 1,5 volts estão em paralelo. Então, essa associação, você pega o valor de uma só, vai ser o valor da força eletromotriz total. Então, 3 em paralelo de 1,5 é igual a uma só de 1,5. Agora, o que vai mudar é o valor da resistência, que daí é o mesmo cálculo que a gente fazia para a associação de resistência em paralelo. Você pega o valor de uma e divide pela quantidade, né? Então, seria aqui 0,42, você dividiria por 3, que dá 0,14, né? Então, se você tivesse estas 3 pilhas, do jeito que está aqui nesse exercício, em paralelo, o circuito seria uma única pilha de 1,5, que é o valor de uma só, com resistência interna igual a 0,14, que é 0,42 dividido por 3. Tudo bem? É importante diferenciar a série em paralelo para geradores. Tá joia? Entendi. Beleza? Beleza. Pedro, você levantou a mão, pode falar, querido. A B ali, por exemplo, a chave fechou, aí a resistência da lâmpada é 10 e a voltagem do A a B é 4. Mas por que deu para usar o URI só? Por exemplo, porque a voltagem da AB é entre os 3 geradores, não na lâmpada. Mas lembra daquela análise que a gente fez? Ó, eu entendi a sua pergunta e ela é muito boa. Esse ponto B, a gente pode fazer ele andar até esse carinha aqui. Lembra disso? Quando a gente fez aquele exercício lá de conversão de circuito elétrico, a gente pode pegar o ponto, andar pelo circuito. Se ele não passa por nenhum dispositivo, ele continua sendo o mesmo ponto. Então, esse ponto B, ele é correspondente aqui embaixo, porque nesse fio não tem nada. Mesma coisa para o ponto A. O ponto A desce para esse carinha aqui, porque ele não passou por nada e ele continua sendo ponto A. Então, percebe que a lâmpada também está entre os pontos A e B. Por isso que eu consigo utilizar a formulinha do URI. Perfeito? Tudo bem? Beleza, valeu. Bacana, show de bola. Pessoal, vamos voltar aqui então para o bate-papo, seguir a ordem das perguntas. O Matheus mandou aqui o exercício 11 da página 24. Vamos lá. Esse exercício é legal, vamos lá. Exercício 11 da 24, pessoal. Vou ler aqui para você que depois a gente resolve lá. Um determinado gerador fornece os seguintes dados para a corrente elétrica e diferença de potencial entre os terminais. Ele montou para você uma tabelinha entre corrente e IDDP-U. Então, quando a corrente é 3, o U vale 94. Quando a corrente é 10, o U vale 80. Ele quer saber, utilizando a tabela, ele quer saber qual é o valor da força eletromotriz e da resistência interna.
E perceba, pessoal, que ele já fala para nós que é um gerador. Então, isso vai ajudar a gente a resolver esse exercício, tá? Deixa eu criar aqui um novo slide para a gente resolver. Então, eu estou no exercício 11 da página 24. Perfeito? Vamos anotar aqui os dados, pessoal. Ele falou que a corrente vale 3 amperes. 3 amperes. Ô, sem vergonha. Isso. Quando a DDP for 94 volts. O outro valor que ele deu, I minúsculo, por favor. I minúsculo, por favor. Obrigado. I minúsculo. Isso. Quando a corrente for 10 amperes, a tensão é de 80. Legal. O exercício perguntou para nós a força eletromotriz, a FEM, e também a resistência interna, sabendo, o enunciado deixou claro que é um gerador. Pessoal, se é um gerador, eu sei utilizar a equação característica, a equação que define todo o meu funcionamento de gerador. Qual é essa equação? U é igual a FEM menos R vezes I. Pegou a ideia? Então, a gente vai utilizar essa equação para substituir as informações que ele me deu como se fossem pontos de um gráfico. E a gente vai montar um sistema para isolar a FEM e para isolar a resistência. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar a letrinha aqui para não ficar digitando toda hora. Só um instantinho. Epsilon está aqui. Vamos subir o epsilon aqui para cima. Beleza. Então, pessoal, vamos substituir. O primeiro ponto é, o U vale 94 quando o I vale 3. Então, o que eu vou fazer? Ó, substituir na equação característica. Então, como vai ficar? Utilizando o primeiro ponto. No lugar do U, eu vou colocar 94. 94 igual a epsilon, que eu não sei, menos R, que eu não sei, vezes a corrente que vale 3. Então, eu substituí na primeira equação o valor de U e o valor de I que ele deu. Ok? Para a segunda, eu faço a mesma coisa com os outros valores que ele deu. O U vale 80, o epsilon é o mesmo, o R é o mesmo, vezes a corrente que vale 10. Percebe, pessoal, que a gente tem aqui um sistema de duas equações e de duas incógnitas. E a gente consegue calcular a força eletromotriz e a resistência interna. Tá bom? Para resolver, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma equação da outra, tá bom? Você pode fazer por substituição, tem vários métodos aí para resolver esse sistema. Mas eu vou subtrair, a primeira da segunda, a de cima da de baixo, tá bom? Então, como vai ficar? Ó? Subtrai quem está antes do igual e subtrai quem está depois do igual, tá bom? 94 menos 80, 14, ok? Epsilon menos epsilon cancelou. Em cima aqui eu tenho, ó, menos 3R, certo? E embaixo eu tenho menos 10R. Então, a conta que você vai ter que fazer é menos 3R, ó, menos 3R, menos, nossa, menos 10R, assim, ó. Essa é a conta que eu estou fazendo. O de cima menos o de baixo. Menos 3R, menos 10R. Tudo bem? Regrinha de sinal aqui comigo, ó. Menos com menos, mais. Menos 3R mais 10R, 7R. Concorda comigo? 10R menos 3R, 7R. E tá aí, a gente conseguiu isolar o R. O 7 que está multiplicando passa ele dividindo. 14 dividido por 7, 2 ohms. Descobrimos a resistência interna do meu gerador. Para descobrir a força eletromotriz, pessoal, você escolhe em qualquer equação que você substituir, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou escolher a primeira, mas tanto faz, tá bom? Substituindo na primeira equação. Então, 94 igual a epsilon menos R, que é 2, vezes a corrente que estava lá, que é 3. Tudo bem? Isso é igual a epsilon menos 6. Este menos 6 vai passar para lá, vai passar positivo. Então, epsilon é igual a 94 mais 6, 100 volts. Tá aí. 100 volts e 2 ohms, alternativa C de Corinthians Cocôzão. Tá aí. Resolvido o nosso exercício. Tudo bem?
Beleza? Só substituir então na equação do gerador, enxergando aí os dois pontos, montando um sisteminha. Tranquilidade? Joinha, joinha? Show de bola. Beleza. Vamos correr aqui que já faltam 10 minutos. A Isa mandou aqui para mim a diferença entre o I e o ICC. Ó, pessoal, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou abrir aqui o slide que eu montei para você, para mostrar no slide qual é a diferença entre esses caras, tá? Só um instantinho que eu já estou achando ele aqui. Aqui, geradores, cadê? Aqui, geradores e receptores. Vou abrir aqui o slide para você entender junto comigo essa diferença entre essas correntes, tá bom? Aqui, ó. Beleza. Esse é o slide que eu mandei para você na aula de hoje. Vou só rapidinho aqui para chegar no passo que a gente precisa. Olha aqui, ó. Pessoal, a corrente I é a corrente que a gente conhece, que a gente utiliza lá na primeira lei de Ohm, como a corrente que circula naturalmente pelo circuito, tá bom? A questão é que por causa desse jeito que a equação do gerador ela é montada, através de equações de conservação de energia, de um balanço energético que a gente faz no circuito, a gente chega nessa equação. A gente consegue desenhar esse gráfico. Por quê? Ó, deixa eu anotar aqui para você entender de onde que as coisas vêm. Ó. Só um instantinho. Marcar texto. Ó. A equação do gerador é U igual a E, epsilon, né? Ficou bem bonito esse epsilon, hein? Menos R vezes I. Perfeito? Se você montar, pessoal, um gráfico de U por I, de tensão por corrente. Esse gráfico, essa função, do jeito que ela está desenhada, ela parece muito com a função do primeiro grau, que você revisou, que você relembrou em geometria analítica lá no começo do ano. Lá a parte de equação da reta, a gente desenha uma equação da reta assim, né? Y igual a x mais b. Lembra disso? Talvez você tenha visto com uma outra letra, mas é uma função do primeiro grau que gera um gráfico retilíneo, uma reta. Então, olha só. Quem está fazendo o seu papel de y? É o U. É a tensão. Por isso que o U está aqui no eixo do y, percebeu? No eixo das ordenadas. Olha aqui o U aqui, ó. O I, pessoal, está fazendo o papel de x. Percebe? Ó? Olha aqui, ó. Por isso que ele está aqui no eixo x. Então, agora, ó, quem é o B? O B é chamado de coeficiente linear. É aonde a reta intercepta o eixo y. Por isso que esse valor aqui, ó, de onde a reta está interceptando o eixo y, é o epsilon. Perceba que pelo gráfico, nós já retiramos várias informações sobre o gerador. O ponto que o gráfico intercepta o eixo y é a força eletromotriz. E o coeficiente angular, pessoal, que é o número que acompanha a corrente, determina se a reta é crescente ou decrescente. E quem vai determinar isso é o sinal do coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta é menos R, que é o número que está acompanhando o x, ó, que é o A. Como esse menos está aqui, é por isso que a reta é decrescente. É daqui que vem esse gráfico. Por isso que a reta é decrescente dessa forma. Agora, esse valor aqui, que é o que a Isa mandou de pergunta, é o ICC. É a corrente de curto-circuito. ICC. O que esse valor mostra para nós, pessoal? É a máxima corrente que o gerador aguenta para funcionar. Na verdade, quando a corrente chegar no valor exato de corrente de curto-circuito, a tensão, a DDP lá no gerador cai para zero. Então, percebe, a corrente ela começa num valor zero, que o circuito está aberto, o I igual a zero. A corrente vai aumentando de valor e a DDP útil, a energia útil que tem no meu gerador vai caindo, o gerador vai gastando. Chega uma hora que o U vale zero e isso acontece quando o circuito entrar em curto-circuito. Então, existe uma corrente específica que faz com que a tensão valha zero. Você consegue descobrir isso pelo gráfico. Existe uma equaçãozinha que é decorrente, que é consequência da equação do gerador. Coloca aqui no U igual a zero, coloca no valor do U zero e isola o I. Isola o I. Você vai chegar aqui ICC
é igual a força eletromotriz epsilon dividido pela resistência R. Tá bom? É isso que você consegue descobrir a corrente de curto-circuito, utilizando apenas as informações específicas do gerador. Força eletromotriz e resistência interna epsilon sobre R. Então, essa é a diferença entre a corrente normal de circuito e a corrente ICC, a de curto-circuito. E essa é a fórmula que a gente utiliza, que é decorrente da equação do gerador, para calcular ICC. Força eletromotriz sobre R. Tudo bem? Informação importante para nós desse cara, tá bom, pessoal? Fiquem atentos com isso, tá? Deixa eu correr aqui para responder as últimas do bate-papo, que o nosso tempo já está acabando. O gráfico vai ser sempre decrescente? Sim. Gráfico de gerador é sempre uma reta decrescente. De receptor é uma reta crescente, que é o restante da aula que eu mandei para vocês, tá bom? Mas gerador, a reta é sempre decrescente, nunca vai mudar, tá bom? A Thaís mandou aqui se vão ser essas fórmulas que a gente vai usar para o exercício 5 da página 25. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso, muito bom. O exercício 5 da 25, ele te dá a curva, aí ele pergunta a resistência interna e a corrente de curto-circuito. São essas expressões mesmo que a gente vai utilizar nesse exercício. Show de bola, Thaís. É isso mesmo, tá? O Pedro mandou aqui. Então, no exercício 5, lá no gráfico, o item B pede ele. Exatamente, é isso que a gente comentou. Já é o próprio valor 10, né? Que é esse valor que a reta está passando no eixo da corrente. O 80 é a força eletromotriz, a gente já faz direto, e o 10 direto já é a corrente de curto-circuito. Então, o gráfico, pessoal, que é a curva característica de um gerador, te dá informações preciosas, às vezes sem precisar analisar circuito nenhum, só pelo gráfico você já retira muitos dados do seu gerador, força eletromotriz, corrente de curto-circuito, resistência interna, dá para descobrir muita coisa pelo gráfico. Cuidado com esse cara, tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente já pode ir encerrando, faltam 2 minutinhos, e ele sempre corta enquanto eu estou despedindo de vocês, né? Então, se alguém tiver alguma coisa, pode mandar aí nos últimos minutinhos, senão a gente já se despede. Estou aguardando aí se alguém tem alguma outra coisa. Bom, pessoal, aparentemente então é isso. Agradeço a participação de vocês. Tivemos aí praticamente 30 alunos, mais da metade da sala está participando ativamente. Eu fico muito contente com isso. Permaneço à disposição de vocês por e-mail, como sempre. Muitos têm me mandado e-mail, a gente bate um papo, insiste na escrita. Se não está entendendo o que eu estou escrevendo, eu gravo um áudio rapidinho lá para a gente conversar e melhorar juntos aí o nosso aprendizado, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Eu estou com muitas saudades de todos vocês. Espero que a gente se encontre logo, mas enquanto isso não acontece, a gente vai se vendo por aqui e se ajudando sempre, tá? Não desanimem, não deixem a peteca cair, não deixem a coisa acumular. Se vocês verem que a coisa está enroscando, bate um papo com a gente, manda um e-mail. A gente está aqui para se ajudar sempre. Não está fácil para ninguém, não é só para vocês, tenha certeza disso. A gente também está tendo que se reinventar dia após dia aqui. Vocês me conhecem há 1 ano e meio, vocês sabem que eu não uso slide para dar aula. Então eu estou tendo que produzir material do zero, né, para chegar até vocês. Mas a gente vai junto aí, melhorando cada dia mais o nosso aprendizado, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. #S2. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.